E aí, gurizada, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre direitos fundamentais? Mas agora de vinheta assim, eu queria que entrasse assim, um logo redondo, sabe? Com um solinho de guitarra, ou se não tiver acordeon. Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje estou fazendo esse vídeo aqui, uma espécie de vídeo complementação a um vídeo do Renan, do canal Mais Afinal, que citou o meu canal esses dias atrás de um vídeo, então essa aqui é uma singela homenagem que eu fiz. Bem, algum tempo atrás, né, o Renan fez um vídeo, uma espécie de vídeo-resposta, né, ele até zoou refutando, não era bem refutando, mas criticando uma falsa dicotomia que o pessoal, principalmente os ANCAPs ali, colocam com relação à questão dos direitos fundamentais, na verdade com relação aos direitos trabalhistas mesmo. E a discussão girava em torno de que o fato de que a imposição de uma regra de salário mínimo traria desemprego e tal, meio que falando que ou você tem emprego ou então você tem direitos trabalhistas, né? Não dá pra ficar com os dois. Bom, no contexto dessa discussão ali, ele falou dos direitos fundamentais, citou meu canal. Não tenho muito o que acrescentar além do que você falou. Você falou lá que, na verdade, não existem direitos absolutos e tal. Na realidade, dentro de um Estado democrático de direito mesmo, a gente não tem nenhum direito que seja completamente absoluto. Bom, tecnicamente, na nossa Constituição, o que nós temos são alguns direitos que são considerados fundamentais. Eles estão lá no artigo 5º e são alguns que eu posso citar rapidamente, por exemplo, é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, entre muitos outros. Só que nenhum desses direitos, ele passa a ser ou ele é sempre considerado absoluto, nem mesmo a vida. Por exemplo, na própria Constituição, se nós estivermos em guerra, há uma autorização para a pena de morte em algumas situações lá que o Código Militar prevê, sabe, deserção e tal, traição, algumas coisas assim. Então, nós temos direito à vida, mas dependendo do contexto da situação, você pode ser morto. Nós temos o direito à liberdade, mas se você cometer um crime e for condenado por esse crime ou for preso ali em flagrante, você vai perder essa liberdade. Nós temos o direito à propriedade, como eu disse, mas a propriedade precisa atender os requisitos sociais, né, as funções sociais da propriedade. Então você pode, por exemplo, perder uma propriedade por uso capião. Nós temos a liberdade de expressão, e é um vídeo que foi o último vídeo que eu fiz até há pouco tempo atrás, mas a liberdade de expressão também encontra alguns limites, como por exemplo a questão da honra alheia. E no direito do trabalho, as coisas não são muito diferentes. Inclusive, nós temos até um conflito um pouco maior, que nós temos dentro do ordenamento jurídico os princípios, mas nós temos algumas coisas que são consideradas super princípios, que eles estão logo lá no artigo 1º, se eu não me engano, da Constituição, artigo 1º, 2º, não lembro, que são os valores fundamentais da República do Brasil. E, nesse ponto, nós temos dois grandes princípios que entram em choque direto. Um é a dignidade da pessoa humana, e aí dentro entra também, que está ali no artigo, a questão dos valores sociais do trabalho, mas também nós temos a questão da livre iniciativa. Então todos os direitos, eles precisam encontrar ou trabalhar ali em um equilíbrio entre essas duas forças. Só que a nossa Constituição, para ela tentar manter um equilíbrio e não deixar com que nenhum lado prevaleça sobre o outro, ela diz que, por exemplo, esses direitos e garantias individuais e muitos dos direitos que estão dentro dos direitos sociais lá no artigo 7º são considerados cláusulas pétreas. Então, por exemplo, o direito à propriedade privada é uma cláusula pétrea. Então, não existe risco, se o ordenamento jurídico sempre for válido, de nós termos legalmente uma revolução marxista e comunista, sabe? A propriedade privada, ela é considerada um direito fundamental. Assim como o 13º salário, que está lá nos direitos e garantias sociais, também é considerado uma cláusula pétrea e não pode ser extirpado, não pode ser retirado do nosso ordenamento. Claro que a gente está falando numa situação de segurança jurídica, onde você não derrube essa Constituição, não revogue, não faça nada, tá? O que acontece é que realmente essa discussão, ela é uma grande falácia, né? Falácia da dicotomia. Inclusive, é o que eles apresentam um clássico caso de falácia da dicotomia. Eles impõem como solução você ter direitos trabalhistas ou você ter emprego. E, na verdade, os direitos trabalhistas, eles são uma gama de direitos que você necessariamente não precisa ter todos, né? Tem países que protegem mais direitos, tem países que protegem menos. Mas eles são flexibilizados, sabe? Não é um botão de desliga e desliga, é um botão tipo de volume que você pode
regular com um pouco mais, com um pouco menos de direito. Então, quando você diz que ou você tem um salário mínimo ou você não tem emprego, realmente é uma mentira. Tá? Muitos países, acho que talvez a maioria dos países, regulem um salário mínimo. Eu queria aproveitar o gancho desse tema, porque eu acho que é muito interessante falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade social, porque o salário mínimo, ele é uma proteção para uma parcela da população muito mais carente. Então, você liberar, por exemplo, com uma quantidade absurda que nós temos de desemprego, você acabar com o salário mínimo, talvez, sim, em tese, você vai empregar um monte de gente a mais. Mas você vai empregar pessoas a que condições? Você vai estar flexibilizando a própria dignidade das pessoas, sabe? Você vai fazer com que as pessoas, por exemplo, que hoje têm um emprego que ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, percam o emprego para entrar alguém que vai ganhar 1, alguém que vai ganhar meio. Então, sabe, isso acaba criando uma situação caótica que eles não enxergam assim, ou eles ignoram, eu não sei. Até porque, na verdade, o anarcocapitalismo e esse libertarianismo aí, ele não tem base científica nenhuma, sabe? Ele não se sustenta, ele não tem fundamentos que possam ser testáveis, você não tem nenhum exercício prático, nenhum nada, nem empírico, nem que possa sustentar essas teses. Você só tem pessoas que dizem, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, porque vai acontecer isso e aquilo, como se a mão invisível do mercado fosse, sabe? Isso é pura balela. Quem é economista de verdade aí sabe que isso não se sustenta e tal, mas isso é uma discussão para outra hora. Aproveitando esse gancho da questão da desigualdade, eu vou colocar na tela aí para vocês, e eu vou falando aqui, eu fiz uns exercícios de matemática, não é muito meu forte, tá? O que vocês estão vendo na tela aí é a distribuição de riqueza do Brasil no ano de 2017. Você tem ali, nesse círculo, o top 1 e o next 4. Então, o 1% mais rico da população concentra 43,5% de toda a riqueza. Esse círculo é a riqueza toda do Brasil. Essa parte fica com 1% da população, quase 50% da riqueza fica com 1%. Isso é de 2017, tá? Isso eu acho que já piorou. E os outros 4% ficam com 18,7%. 5% da população brasileira concentra 62,2% de toda a nossa renda. A população brasileira, em 2017, era de 209 milhões e 300 mil habitantes. E a renda per capita no período era de 9.821 dólares e 41 centavos. O que daria mais ou menos 818 dólares por mês para cada pessoa, tá? Logo, a renda gerada no Brasil, isso eu fiz uma conta, porque eu multipliquei o número de habitantes pela renda per capita, deu 2 trilhões e 55 bilhões de renda. Eu vou deixando todos esses dados aí na tela, acho que vocês estão acompanhando, porque vocês não devem estar me vendo mais, se eu acertar na edição desse vídeo, né? Só que olha só, se 62% dessa renda ficou com 5% da população, então, cerca de 1 trilhão e 278 bilhões ficou com apenas 10 milhões e meio de habitantes. O que dá para essa turminha aí uma renda per capita de 122 mil dólares por ano. Enquanto os outros 95% da população, que eu acho que eu tô nela, tenho certeza que quase todos vocês estão nela, a não ser que de repente aí, sei lá, mega milionário, sei lá, esteja me assistindo aí, alô, família Diniz, sei lá, né? Os grandes bancários aí do Brasil. Se vocês não estão me assistindo, então você faz parte desses 95%. Esses 95%, eles ficaram com 777 bilhões de renda. Ou seja, a renda per capita desses 95% é de 3.900 dólares. Entendeu? Ou cerca de 325 dólares por mês. O que eu quero mostrar com essa conta do Brasil é que, por exemplo, assim, se eu sentar numa mesa, eu ganho, sei lá, 5 mil, outro cara ganha 12, outro cara ganha 6, outro cara ganha 3, e de repente senta na mesa ali o Bill Gates para jantar com a gente. Aí numa mesa de 20 pessoas, se for fazer a renda per capita, eu seria milionário nessas contas, entendeu? Porque uma pessoa joga para cima. E essa é a mesma situação. Ou melhor, 5% da população joga a renda per capita lá para cima. Mas se você não faz parte desses 5%, a renda per capita do brasileiro já cai para esses valores que eu falei. Agora, só para a gente fazer uma comparação com os Estados Unidos, que é um país muito mais rico, muito mais desenvolvido que o Brasil, e que tem uma economia que se baseia no livre mercado. Eles também têm regulação de salário mínimo, mas eles têm muito menos regulação que o Brasil. É um estado bem menor que o do Brasil. Bom, os Estados Unidos, então, em 2017,
Também, o 1% mais rico, 38,3%. Então, você vai ver que eles não, um pouco menos desigual que o Brasil. E os próximos 4%, 27,1%. Ou seja, basicamente, 5% da população concentrava 65,4% de toda a renda. Como a população dos Estados Unidos era de 325 milhões e 700 mil habitantes, e a renda per capita era de 59 mil dólares, quase 60 mil dólares, o produto, né, a renda bruta do americano nesse ano foi de aproximadamente 19 trilhões e 389 bilhões de dólares. Só que, como nós dissemos, 65% dessa renda ficou com 5% da população. Ou seja, 12 trilhões de dólares ficou com 16 milhões de pessoas. O que dá, né, para essa turminha bem avantajada lá dos 5% dos Estados Unidos, uma renda per capita de 778 mil dólares por ano. Essa é a renda per capita. Cada um desses aí, em média, ganhou quase 800 mil dólares por ano. Enquanto os outros 95% da população, ou seja, 309 milhões, ganharam 6 trilhões e tiveram uma renda per capita de 21 mil dólares por ano. Então você lembra, aquela conta do americano lá, quase 60 mil dólares. Se você tirar o clubinho dos 5%, a renda per capita da grande maioria da população não bate 22 mil dólares. E agora, eu queria trazer para vocês o exemplo de um país que tem uma intervenção na economia maior até do que a do Brasil, tem muitos direitos sociais, tem um salário mínimo estabelecido muito mais alto que o do Brasil, tem assistencialismo, tem escola pública, tem um monte de coisas que, assim, a gente sonha em ter no Brasil, que a gente até poderia ter com a carga tributária que nós temos aqui. Porque o problema maior do Brasil é o quê? É corrupção. A gente sabe que o problema maior é corrupção e ineficiência do Estado. Mas vamos à Noruega. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre a Noruega, eu vou deixar linkado aqui para vocês o canal da Preguiça, né, que é da Gabriela. A Gabriela mora na Noruega e ela faz vários vídeos explicando o dia a dia. Ela traz lá a questão dos costumes, a questão de lei, trabalho e tal. É um canal bem bacana, eu vivo acompanhando porque é um país que me interessa muito. Noruega, Alemanha, Suécia, Dinamarca são países assim que se eu pudesse escolher como moradia, eu ia morar lá. Então vão lá no canal da Gabriela, no canal da Preguiça, deem uma olhada lá, que quem quiser conhecer mais sobre esse país em especial, vai ter bastante informação lá. A Noruega, em 2017, ela tinha 30,6% da riqueza concentrada no 1% e 20,3% nos próximos 4%. Ou seja, 5% da população da Noruega concentrava 50,9% da renda. A população da Noruega era de 5 milhões de habitantes e a renda per capita, ou seja, a renda média de cada um deles, somando todo mundo dividindo, era de 75 mil dólares. Logo, a renda total foi de 397 bilhões de dólares. Só que como 50%, mais ou menos 50,9%, ficou na mão de 5% da população, 202 bilhões de dólares ficou com 260 mil pessoas. O que deu para essas pessoas uma renda de 770 mil dólares por ano. Olha, se você comparar, eles tiveram uma renda menor, os 5% mais ricos deles tiveram uma renda menor do que os 5% mais ricos dos Estados Unidos. Em compensação, os outros 95% da população tiveram uma renda per capita de 39 mil dólares por ano. O que isso vai terminar aqui? O último quadro que eu vou colocar para vocês. Com os ricos entrando na conta no Brasil, né, com 100% da população, a nossa renda per capita mensal daria 818 dólares, ou 3 mil e pouquinho reais, né, 3.200 reais. Se a gente tirar os 5%, o clubinho dos ricos do Brasil, a renda per capita do brasileiro cai para 325 dólares ou 1.274 reais. Essas contas eu fiz dia 30 de abril, hoje eu estou gravando o vídeo, não sei quando que ele vai ao ar, e o dólar está 3,92. Tá? Isso então você mostra que se você tirar os 5%, a renda per capita do brasileiro cai 2,5 vezes. Nos Estados Unidos, a renda per capita dos ricos por mês, com os ricos, né, não dos ricos, com os ricos, com 100% da população, dá 4.960 dólares, ou 19 mil reais. Sem os 5% mais ricos da população, essa renda per capita cai para 1.086 dólares, ou 4 mil reais. Então olha só, 90%, 95% da população tem uma renda per capita de 1.000 dólares, 4 mil reais. Já não é grande coisa porque o padrão de vida deles é mais caro. E pode ver que cai 4,5 vezes.
Já na Noruega, com os 5% mais rico, né, dá uma média de 6.292 dólares ou 24 mil reais, né, de renda. Se você tirar os 5%, pegar os 95 e fazer uma nova média, vai dar 3.251, ou seja, 12.743 reais. Cai aproximadamente para metade. Para vocês entenderem que essa lógica, às vezes, ela precisa levar em conta vários contextos, tá? Então, nós podemos ver ali, por exemplo, os Estados Unidos, que é um paraíso para muita gente, é um país com uma desigualdade muito grande, acho que são quase 500 mil de sem teto já nas ruas, e você pode ver que uma pequena parcela da população concentra uma taxa de riqueza muito, mas muito grande mesmo. Ainda com os padrões de custo deles lá, eles não têm saúde, eles não têm educação que seja tudo gratuito, não sei certinho a questão da educação, mas saúde mesmo, lá eles gastam horrores com isso. Mas você tem também a Suécia, você tem a Alemanha, você tem vários países que são bastante intervencionistas, que são bastante assistencialistas, que trazem bastante direito aí, tanto na área de trabalho quanto na área de assistência social, que são países muito bem desenvolvidos e que são países que qualquer um de nós gostaria de estar morando. Então, basicamente, o vídeo é esse aí. Eu queria mandar um abraço pro Renan. Queria falar pra vocês que não são inscritos no canal, porque a maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui, pelo que eu vejo pelo AdSense, não é inscrito no canal. Então, poxa, a gente tá com uma estrutura aqui, a gente pesquisa, a gente faz os vídeos, estuda direito aqui pra trazer um conteúdo, às vezes, legal pra vocês. Pô, dá essa força, se inscreve, é de graça, não tô pedindo nem dinheiro nem nada. Se inscreve no canal, curta, se você gostou do vídeo aí, compartilhe, e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu, obrigado.